Bem-vindo a mais um podcast Safety, tornando o mundo mais seguro. Olá, pessoal! Sou a Regiane Sanches, técnica em segurança do trabalho do time Safety. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe por que poucas empresas estão preparadas para a retomada após crise da Covid-19? Se a sua resposta for não, então continua me ouvindo aí, porque esse é o tema do nosso podcast de hoje. A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus afetou âmbitos além da saúde, impactando todas as áreas relacionadas à vida em sociedade. O cenário econômico sofreu forte consequência, sendo um dos mais afetados perante as recomendações de distanciamento social para a proteção da população. Com a suspensão de parte das atividades comerciais e principalmente das aglomerações, empresas focadas para o ramo B2C, que são aquelas vendas feitas para o consumidor final, ou seja, de pessoa para pessoa, foram gravemente prejudicadas. Isso porque, para a maioria desses estabelecimentos, o faturamento diário é essencial para a manutenção do negócio, para o pagamento das despesas, aquisição de produtos, pagamento de impostos e folhas de pagamento. São poucos os empresários que possuem ou conseguem formar reservas financeiras para enfrentar tempos difíceis, sobretudo esta crise sem precedentes. Os profissionais autônomos e pequenas empresas precisavam agora adaptar-se a um novo modelo de vendas, levando até o cliente a sua mercadoria, sem que ele precisasse sair de sua casa. O ramo B2B, que são as vendas realizadas de empresa para empresa, ainda que afetado com impacto negativo, conseguiu uma maior flexibilidade para a adaptação, como iniciativas governamentais criadas para minimizar os impactos, como, por exemplo, prorrogação de pagamento de impostos, linhas de crédito especiais, renegociação de dívidas, dentre outras mais. O governo também aprovou a adoção da medida provisória, que facilitava para as empresas tomarem medidas para reduzir o custo com empregados, possibilitando a redução proporcional de salários e jornada de trabalho. A corrida empresarial para a sobrevivência iniciava-se. A regra era bem simples: se adaptar ou fechar as portas. Com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social, os hábitos de consumo mudaram e as empresas precisaram encontrar alternativas para continuar gerando receita durante a crise. Antes da pandemia, os eventos, as reuniões, os encontros informais e visitas às empresas ou lojas físicas eram oportunidades de prospectar clientes e fechar vendas. Hoje isso mudou e as transações, em muitos casos, passaram a ser feitas unicamente à distância. No cenário B2C, onde as vendas acontecem diretamente para o consumidor final, precisou ainda mais de uma estratégia para se manter em funcionamento. A maioria das empresas não resistiu ao impacto na economia. Cerca de 62% dos empreendedores interromperam as atividades, temporariamente ou em definitivo. Quase 80% deles viram seu faturamento cair em média 75%. A perda de receita também gerou dívidas e a maioria dos empresários tentaram controlar os gastos adotando o sistema de corte de quadro, demitindo boa parte dos funcionários. A taxa de desemprego aumentou. 12,7 milhões de pessoas perderam seus empregos entre os meses de março e maio desse ano. Além da suspensão de contratos, houve também a redução da jornada de trabalho que afetava o salário dos trabalhadores. Apesar de todo o desastre gerado pela pandemia, nem tudo teve efeito negativo. Esse período também abriu oportunidades de crescimento para outros setores. A comunicação foi um divisor de águas e decidiu muito sobre que empresas sobreviveriam a essa crise. As principais estratégias para este momento tinham como base apoio do marketing digital e estruturação do processo comercial. As vendas pela internet
eram a melhor solução para que os serviços considerados não essenciais continuassem atuando no mercado, já que as empresas públicas e privadas tiveram que ser temporariamente fechadas. O ponto que se tornou extremamente crucial foi entender e atender às necessidades dos clientes, levando em consideração o cenário. Dessa forma, as abordagens eram mais humanizadas, de forma que gerassem confiança do consumidor em relação à marca da empresa. Alguns produtos que não eram prioridade para o consumidor ou que eram impossíveis de serem prestados no momento, tiveram de usar outra estratégia, como cultivar relacionamento com os clientes ou criando vouchers de compra antecipada. E para as empresas que ignoraram a necessidade de adaptação, que ao contrário de reinventar-se, fecharam suas portas, aguardando que as coisas voltassem ao normal após as atividades comerciais abrirem. Tiveram como consequência o seu fechamento ou a queda drástica de sua receita, pois o normal jamais poderá ser como antes. Durante o período de pandemia, muito se falava sobre a normalidade das coisas após a crise, um sentimento que gerava esperança, mas que hoje sabemos que não é real, já que o normal dos dias atuais ganhou um novo conceito. As transformações causadas com a chegada da Covid-19 são inúmeras e passam pela política, economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e a relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para o maior engajamento social por parte das empresas. Mas em que isso afeta no ponto de vista econômico? O modelo de sociedade, baseado no consumismo e no lucro a qualquer custo, tem gerado diversos questionamentos, onde o desejo é substituído pelo essencial. A frase "menos é mais" se expande além dos hábitos de consumo sustentáveis e agora afeta diretamente no consumismo capitalista. As empresas precisam entregar muito mais do que um produto, preocupando-se em gerar valor, sempre pensando no impacto positivo na sociedade ou no engajamento como uma causa. As pessoas estão mais receosas, principalmente sobre voltar a frequentar espaços públicos. Dessa forma, as empresas devem investir em estratégias para engajar os consumidores de modo profundo, criando locais que tragam a eles a sensação de segurança. Algumas medidas adotadas por necessidade no período de quarentena devem crescer ainda mais como uma alternativa estável, como o trabalho em home office, vendas pela internet, que passam a ser uma opção também para lojas que antes se valiam apenas do local físico, educação à distância, deliveries para os mais diversos produtos no mercado e entre outros mais. A pandemia pegou toda uma sociedade de surpresa, ditou o ritmo de vida das pessoas e mudou obrigatoriamente a forma de atuação no mercado. As empresas que sobreviveram seguem se reconstituindo e, com certeza, muitas lições foram deixadas de aprendizagem para todos. Mas será que a sua empresa está preparada para retomar as atividades? Após a estipulação do isolamento social como forma de prevenção contra a pandemia da Covid-19, algumas cidades e estados do Brasil já sinalizam para uma flexibilização e retomada gradual das atividades econômicas, incluindo os serviços não essenciais. No entanto, para que o retorno ao trabalho seja realizado de maneira eficaz e segura, as empresas e profissionais precisarão redobrar cuidados, cumprindo regras e orientações rígidas de autoridades sanitárias e criando novos hábitos para lidar com o chamado novo normal. Assim, as empresas e os microempreendedores iniciam um novo e complexo processo. Como planejar a retomada dos negócios em meio à pandemia? Quais protocolos seguir? O Ministério da Saúde publicou no dia 19 de junho a portaria número 1565 no Diário Oficial da União, estabelecendo orientações gerais para o retorno das atividades de forma segura e planejada em todo o país. A portaria deixa claro que a retomada das atividades deve ocorrer de forma segura,
gradativa, planejada, monitorada e dinâmica, considerando as especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. É importante que os setores de atividades elaborem e divulguem protocolos específicos de acordo com os riscos avaliados para o setor. Para os setores econômicos, o Ministério da Saúde recomenda a elaboração de protocolos próprios, considerando o risco de cada atividade, os ambientes, os processos produtivos, as dinâmicas de trabalhadores, consumidores e população em geral. Também devem ser elaborados planos de ação de abertura, que contenham também as formas de recuo se houver necessidade de restrição maior, em função do crescimento dos casos da Covid-19. Se você gostou desse podcast de hoje, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Você também pode deixar as suas sugestões de temas para serem abordados. Fique atento e até a próxima!